Vamos então trazer a mensagem da palavra, hoje intitulada Príncipes Enfadados, uma passagem que está em Lucas capítulo 18, do 18 ao 24. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa: vende tudo quanto tens e reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo isto, ficou muito triste o jovem, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. As pessoas, de uma maneira geral, caminham nessa terra insatisfeitas com as suas vidas. Elas caminham insatisfeitas com as suas vidas, com os seus caminhos, com as suas conquistas. Elas são insaciáveis, elas não se contentam com nada que tenham conquistado. Elas querem mais e mais. O avarento, quanto mais tem, mais quer. Não há o que chegue para o avarento. O famoso, quanto mais fama tem, mais quer ser famoso e admirado. O orgulhoso, quanto mais soberba, mais se exalta e continua sendo o dono da verdade. Ele quer ser adorado, admirado, como se fosse um Deus. Somente a sua verdade lhe basta. Mas encontramos ainda os insatisfeitos. Simplesmente são insatisfeitos. Nada está bom para eles, sequer agradecem pela vida, pelo pão de cada dia. Suas vidas são enfadonhas, cansadas, vazias e sem graça. Estão enfastiados, estão enfadados. Eu vejo muitos jovens que não se decidem sequer pelo trabalho. Alongam e espicham as suas juventudes debaixo do sustento dos pais ou dos avós. Não querem sair do porto seguro das suas casas para a vida que Deus tem para eles. Não confiam em Deus e não confiam nas suas vocações. Aliás, as suas vocações estão adormecidas e abafadas em seus corações, porque não têm coragem de se fazerem ao alto mar da vida. Não ousam dar um passo, mastigam um dia após o outro infrutíferamente. Nada produzem, não são úteis à sociedade e não são úteis à humanidade. O que acontece de fato com essas pessoas que são tão desanimadas, tão sem vigor, tão sem vontade, tão sem determinação, na verdade não se animam para nada. Lhes falta um principal em seus corações. Lhes falta o ânimo que somente Deus pode dar. Como estão no caminho equivocado, Deus não pode animá-las. Deus então cruza os braços e espera que elas acordem e tomem uma decisão em suas vidas. Deus permite que os martelos desta vida, deste mundo, trabalhem e corrijam estas pessoas, moldem estas pessoas, para que finalmente acordem através do sofrimento e se decidam a cumprir com suas comissões, com seus chamados, com o que de fato lhes trouxe a este mundo, a sua missão. Este príncipe, este jovem rico, em um evangelho ele é chamado de príncipe, no outro ele é chamado de um jovem rico. Ele estava incomodado com a sua vida, ele estava insatisfeito com a sua vida. Ele acordou do seu sono e perguntou a Jesus: que hei de fazer para herdar a vida eterna? Assim como esse príncipe que perguntou para Jesus o que ele devia fazer para ganhar a vida eterna, e Jesus lhe respondeu o óbvio: obedece aos mandamentos. Ao que ele disse: tudo isso tenho feito desde a minha mocidade. Ele fazia o básico para uma vida comum, mas não fazia o que devia fazer pela sua chamada. Por isso Jesus o chamou e o convidou a segui-lo. Jesus o corrigiu: uma coisa ainda te falta fazer, ou seja, cumprir com a tua missão. O jovem rico nasceu nessa terra com uma missão, mas não quis cumpri-la. Veja que ele foi o único convidado por Jesus para segui-lo e ele se recusou a seguir a Jesus. Negou o seu chamado, negou o seu ministério, negou a sua vocação,
negou tudo o que lhe fora preparado para andar nesta terra de glória em glória, de vitória em vitória, e apegado às suas coisas e ao seu dinheiro, à sua riqueza terrena, foi-se embora triste. Quantos e quantos andam tristes nesta terra, andam tristes nesta terra, andam insatisfeitos porque negaram a sua vocação, o seu encargo, a sua missão. Outros ainda, em detrimento de suas chamadas, preferiram abraçar as profissões mais rendosas do que seguirem com as suas vocações, com o que foram realmente comissionados por Deus a fazerem nesta terra. O jovem rico tomou uma decisão. Ele foi-se embora triste, negou a sua vocação. Quantos e quantos andam tristes nesta terra? Andam enfadados das suas vidas porque não cumprem com o seu chamado. As Escrituras nos ensinam que a nossa força é a nossa alegria em Deus. Quando agradamos a Deus, vamos bem. Quando amamos a Deus, vamos bem, Ele é conosco. Quando estamos alegres em Deus, cumprindo com os nossos encargos, vamos bem. Os nossos vão bem. Não há tempestade, não há vendaval, não há deserto que nos tire do rumo, que nos tire do prumo. Permanecemos de pé e inabaláveis, porque temos o principal, temos a Deus. E Deus é por nós. Deus vai na frente. Deus nos ajuda, Deus nos esforça. Como disse para Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Não te apartes deste livro da lei, todos os dias serei contigo. E onde pisar a planta do teu pé, te darei por possessão. Que promessa maravilhosa! Essa promessa é para todos nós, para todos os que nos voltarmos para Deus. Todos os dias serei contigo, o tempo de Deus é hoje. Quantos e quantos se apartam de Deus porque não o buscam a cada dia. E ao fazerem isto, ao não buscarem a Deus todos os dias, se tornam pródigos. Nós precisamos de Deus todos os dias. Não somente nos domingos, nos dias de reunião, de culto, mas todos os dias do nosso cotidiano. Sem Deus, não passamos de folhas soltas ao sabor do vento, desgarrados da árvore da vida. Nós somos levados de um lado para o outro, somos cirandados pelo diabo, assim como Jesus disse para Pedro: o diabo quis te cirandar, mas eu não deixei. Quando te converteres, ajuda aos teus irmãos. Pedro andava com Jesus há mais de 3 anos e ainda não havia se convertido. Quantos e quantos estão na igreja, ouvem a palavra, se batizam até nas águas, mas ainda não se converteram, não mudaram, como diz a palavra, da água para o vinho. Em 2 Coríntios 4,16 está escrito assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. A grande questão nas nossas vidas está nesta palavra. Todos os dias precisamos ser renovados. Não desfalecemos e não nos enfadamos, porque não nos deixamos corromper. No Salmo 90 fala que o demais é enfado e canseira, mais do que 70 anos, mas isso somente para os que não andam com Deus, porque os que andam com Deus têm as suas vidas renovadas e restauradas todos os dias, e vivem longos anos nesta terra, de forma a verem seus descendentes por várias gerações. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso está em Romanos capítulo 12, verso 2. Todos os dias tomamos decisões. Usamos do nosso livre-arbítrio. Se não nos conformarmos com este mundo, com o que as pessoas, de uma maneira geral, fazem, mentem, enganam, levam vantagens, fazem vistas grossas para o erro, para o pecado. Se não aceitarmos, se não nos rendermos ao mundo, nos renovamos em Deus, nos fortalecemos na sua vontade e não na vontade da nossa carne. Aqui reside o grande dodói de muitos que se deixam levar por suas vontades humanas e abandonam a vontade de Deus. É muito fácil errarmos nesta questão, mas veja bem o que nos ensina a palavra, que devemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas normalmente somos engolidos pela nossa vontade humana.
casa, carro, dinheiro, bens terrenos, vaidades humanas, querer humano, desprovido do querer de Deus. Exatamente aqui que o jovem rico caiu, e é exatamente aqui que muitos caem. Reflita, pense, avalie quais são os valores que estão norteando a sua vida. Qual é a tua bússola? A prosperidade bíblica não é simplesmente não ter falta de nada para a nossa sobrevivência. Devemos viver com parcimônia, com economia, porque a riqueza de muitos são a causa da miséria de outros tantos. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ame a Deus em primazia e o obedece. As demais coisas serão consequências boas do teu viver na obediência a Deus. Deixe-me ler Timóteo capítulo 6, verso 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo 6, 10. Olhe para o céu, olhe para Deus, olhe para a sua palavra e coloque-te naquele lugar que Deus sonhou para ti, naquele plano que Deus tem para a tua vida. Não tem como dar errado. Tudo vai dar certo para ti e para os teus. Que Deus te abençoe grandemente. Nós intitulamos essa mensagem Príncipes Enfadados, porque vemos muitos jovens enfadados da vida e sem vontade de nada. Procure a Deus. Ande com Deus, que Deus te dará o norte da tua vida, e você será abençoado, e você será abençoador, e todos os teus serão também abençoados, e você será uma bênção. Sê tu uma bênção. Esta é a nossa oração. Que Deus te abençoe.